Graça e paz abençoados, e vamos para mais um apostolado, não é? E eu estava abençoado, coçando minha cabeça, abençoado, fiz ali um negócio com o cabelo, aí tá coçando com o produto. Abençoado, abençoado, glória a Deus pela vida de vocês, não é? Graça e paz, graça e paz, esta é a saudação do povo que o Senhor faz. Graça e paz, esta é a saudação que o povo do Senhor faz, e glória a Deus pela sua vida. Curve sua cabeça, abençoados, e vamos orar. Vamos orar conforme o Senhor coloca as palavras na nossa boca. Orar é bem simples, orar, abençoado, não ficar horas e horas dentro de um quarto orando, ou de joelho, ou abençoado, você pode orar da forma como você está, em pé, deitado, debruça sua cabeça, curva sua cabeça, porque o Espírito Santo está em você, abençoado. Jesus Cristo um dia passou na terra e disse que não é o muito falar, não é horas e horas, não é vigília, não é você vai passar a noite toda orando, amém, abençoado. É simples, oração e súplica, ação de graça, não é? Então, abençoados, é muito simples. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu glorifico o teu nome, porque eu estou aqui nesse ministério. Obrigada, Senhor, porque o Senhor me deu esse ministério de evangelista. Ó, Senhor, obrigado por tudo e por todas as coisas. Espírito Santo de Deus que está em mim, obrigada pela revelação da graça. Obrigada porque o Senhor tem testificado a sua palavra no meu espírito. Assim está escrito lá em Romanos 8, o Espírito de Deus, a palavra do Senhor testifica com o nosso espírito. Obrigada pela sua obra em minha vida. Quão grande obra o Senhor fez de ter me revelado a sua graça. É por isso que eu estou aqui, por tua causa, Senhor. Eu quero dizer que eu te amo, Deus da minha vida, Deus de paz, glorioso Deus. Obrigada por tudo e por todas as coisas. Eu faço essa oração, Pai, diante dessas câmeras. Eu faço essa oração no canal, declarando meu amor por Ti. Declarando, Pai, que eu estarei aqui firme, sem recuar, falando da Tua graça e do Teu apostolado. Em tudo eu Te dou graças, Pai. Assim está escrito, para que nós demos graça em todas as coisas. Ou a gente também pode falar, graças a Deus por tudo e por todas as coisas. Obrigada, Pai, pelo Espírito Santo de Deus que está em mim. Obrigada, Pai, por esses eleitos que vão entrando no canal. Agora eu oro, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Que esses eleitos, esses novos que vão entrando no canal, receba a sua graça e o seu apostolado. Este é o meu desejo sincero de coração. Diante do Senhor, está escrito, Pai, que o Senhor disse na sua palavra, está escrito: pedirdes e tudo que perdides em meu nome, e assim eu falei, eu farei. Está escrito, Pai, que a tua graça nos basta. A tua graça, Pai, me basta. A tua graça me basta. Mas a minha oração é essa, que os teus filhos eleitos receba a tua graça, o teu apostolado, o teu ensino, que eles tenham o perfeito entendimento do que o Senhor fez em Cristo Jesus. Esta é a minha oração. Dê espírito de sabedoria, Pai, para nós, espírito de entendimento, o espírito da tua graça. Revele, Pai, a tua palavra e que ela não volta vazia. E o Senhor nos conduza em triunfo nessa ministração. Este é o meu desejo. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo ressuscitado, todos dizem amém. Tá bom, abençoado? E a palavra do Senhor é viva, poderosa e eficaz. Ela não volta vazia. Abençoado, eu tenho tanta coisa para me falar, abençoado. Eu queria tanto trazer esse estudo sobre santidade, porque a gente vê tanta coisa por aí, eu que faço evangelismo. Seja bem-vindo nesse canal, você que está entrando. Glória a Deus pela sua vida, abençoado. Então, a santificação ela está em Cristo, abençoado. A santificação não está na roupa, a santificação não está no seu cabelo, a santificação não está no seu brinco, na sua colar ou no seu batom. A santificação não é exterior, a santificação é no Espírito, abençoados. É no Espírito. Abençoado, essa semana o Espírito Santo trouxe uma palavra para mim. Se eu não conseguir fazer, abençoado, esse apostolado eu vou fazer em duas partes.
não é? Porque eu preciso deixar registrado que essa semana o Espírito Santo de Deus deu a mim essa palavra, não é? Porque eu faço evangelização por aí, eu ouço muita gente, não é? Então, e é dessas pessoas que sai o apostolado, é dessas pessoas que eu evangelizo, não é? Então, a gente que faz evangelização com aqui, outra ali, eu faço no Facebook Carmen Macedo, meu nome é desse jeito que meu nome está lá, eu faço no canal sobre Graça Macedo, né? Aqui no YouTube, faço nas ruas, faço no Instagram, enfim, abençoado, eu faço o meu evangelismo por aí, a gente ouve muita coisa. E aí, abençoados, eu vi uma postagem, né, na verdade, eu vi uma postagem, na verdade, abençoado, sobre ansiedade. E eu quero deixar registrado porque é preciso, abençoados, que o povo de Deus, eleitos e escolhidos do Senhor, saiba que nós somos dispenseiros do reino de Deus. O apóstolo Paulo disse, é preciso que nos considere dispenseiros do reino de Deus, não é? Então eu quero ler aqui com vocês uma palavra que está ali em Filipenses. Olha, abençoado, Bíblia, papel e caneta, tá bom? Olha, Bíblia, papel e assim alguma coisa para vocês anotar e depois vocês lerem, não é? Olha, sempre um caderno, assim a gente aprendeu, né? Ó, um caderno pra gente estar anotando as coisas. Bíblia, papel e caneta. E abra sua Bíblia lá em Filipenses. Ansiedade é uma obra da carne, abençoado. Ansiedade, os filhos de Deus hoje estão ansiosos, não é? Por algo. E tem uma palavra, abençoados, lá em Filipenses. Abra suas Bíblias, abençoados. Quando você está em comunhão com Deus, quando você está de fato com o Senhor, quando você quer mergulhar nas profundezas do Espírito Santo, da sua palavra, abençoado, a palavra não volta vazia. Filipenses 4. Eu quero ser breve aqui só deixar registrado as coisas do Espírito Santo, porque eu sou dispenseira do reino de Deus. Amém, abençoado? Então, Filipenses 4. Então, eu quero deixar registrado, mas meu assunto não é esse, né? De fato, eu queria fazer um assunto só com isso aqui, mas o mover será outro. Isso aqui eu vou deixar registrado porque é o Espírito Santo que me deu essa palavra, não é? Filipenses 4, abençoado? Filipenses 4, versículo 6. Não andeis ansiosos, você que está com ansiedade. Tem gente que prefere, né, abençoado, ir lá no médico, pegar remédio, sem condenação. A gente não está aqui para condenar ninguém. Eu, Maria, evangelista da graça, ou o ministério onde eu congrego, não é? Nós somos dispenseiros do reino do reino de Deus, abençoados, para não condená-los, porque Paulo ele diz lá em Romanos 1, em Romanos 8, versículo 1, que não há nenhuma condenação em nós, amém, abençoado? Então, mas também existe a palavra, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Os filhos de Deus estão fracos, não tem palavra, não tem sã doutrina. E a sã doutrina é que vai fortificar os filhos de Deus. Ser forte e corajoso, abençoado, mas na sã doutrina. Essa revelada não tem para ninguém, abençoado. É muito profundo. A sã doutrina, a última revelação da terra. Essa é que vai te fortificar. Fortifique-se na graça que há em Cristo, Paulo falou. Filipenses 4, versículo 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e pela súplica, com ações. Quando você tem uma ação, Deus tem quando você tem uma ação para com Deus, Ele tem uma reação com você. Então, olha lá, ó. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e pela súplica, com ações de graça, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus.
não é? Então, não andeis ansiosos, você que está ansioso por algo. Paulo ensinou, não andeis ansiosos, ansiedade. Se você está com ansiedade, está se mutilando o seu corpo, abençoado, mutilando o corpo. Tem gente que não dorme. Hoje eu ouvi um testemunho, eu estava lá na cabeleireira, fazendo lá uma progressiva, abençoada, e ela mesma contou para mim. Então, faleceu um ente querido dela, né? Então, evangelizei ela da forma como o apostolado me ensina, não é? Então, o abençoado, nossa, que mover bacana. Você ter uma palavra da sã doutrina para falar para uma pessoa. Ela perdeu um ente querido, ela tá muito triste, ela tá muito abatida. Então, fortifique-se na graça. Tessalonicenses 4, não é, abençoado? Falar essas palavras para consolá-lo. Então, Filipenses 4, versículo 6. Não andeis ansiosos. Se você está com ansiedade, então tem algo de errado, abençoado. Olha lá, ó. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e pela súplica com ações de graça. Sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus, com ações de graça, engrandecendo o Senhor, agradecendo o Senhor, com orações, com súplicas, suplicando o Senhor. Pai, isso, chega com o coração puro, sincero, diante do Senhor, faça suas petições, mas não andeis ansiosos por coisa alguma. Foi isso que o Espírito Santo me disse. Então, se o Espírito Santo abençoado traz a palavra, não devemos só ler. A gente não pode ler a Bíblia assim, não é? Ler a Bíblia e passar e nada fazer. Deus também não vai fazer nada, né, abençoado? Se ele falou que diz que é com ações de graça, com a súplica, com orações, faça suas petições diante dele, então é desse jeito que você tem que fazer. Você tem que ter essa ação para ele ter uma reação com você. Amém, abençoado? Então fortifique-se na graça que há em Cristo. Aí ele também me deu essa palavra aqui, 1 Tessalonicenses 5, versículo 23, o mesmo Deus de paz vos santifique completamente em todo o vosso espírito, alma e corpo. Então, o mesmo Deus de paz abençoado vos santifique, não é para mutilar o corpo, não é para ficar tomando caixas e mais caixas de remédio porque você não dorme, ou porque você está ansioso. Então a ansiedade, ela traz preocupação, ela não deixa você dormir, ela faz você comer, ela faz você roer unha. Então tudo isso você vai acabar mutilando o seu corpo. Alguns bebem demasiadamente, alguns fumam demasiadamente, alguns vai por outros caminhos muito piores por causa de uma ansiedade. Então é muito simples, se achegue ao Senhor, amém? Com oração, com súplica, com ações de graça, e não andeis ansiosos por coisa alguma. Faça as suas petições diante do Senhor dessa forma, para que ele tenha um mover de Deus, para que ele se mova na sua vida abençoada. Se você não fizer isso, como que o pai faz se o filho não pede, não ora, está distante, não mergulha nessas grandezas da Escritura? Como, abençoado? Aí não tem como, abençoado, né? Então, o mesmo Deus de paz vos santifique completamente em todo o vosso espírito, alma e corpo. Então você vai acabar mutilando o seu corpo. Maria, eu perco a salvação? Não estou falando de salvação agora, neste momento, abençoado. Estamos falando de ansiedade. Amém? Então, vai acabar mutilando o seu corpo por conta, né? Vai fumar demasiadamente, não vai fazer bem para o corpo. Ou alguns vai beber demasiadamente, não é? Então ele vai comer a mais, ele não vai dormir, ele vai roer a unha. Eu conheço pessoas abençoadas que acontece tudo isso. Então eu recebo essa palavra aí também do Espírito Santo, viu, abençoado? É difícil controlar, não é fácil, abençoado. Ninguém fala que é nada fácil. Na carne as coisas é muito difícil, abençoado. É muito difícil, mas quando a gente se envolve com Deus, se envolve com as coisas do Espírito, né? Então a gente tem que modificar essa carne. Amém, abençoada? Que a carne para nada serve, a carne para nada presta. Então a gente tem que andar em Espírito, não é? Então, abençoados, vamos lá então, inclinados para o Espírito.
Santidade, abençoados, santidade não está na carne. Vamos trocar o assunto, amém, abençoados? Vamos trocar o assunto, a santidade. Onde é que está a santidade? No espírito ou na roupa que você está usando? Ou na tatuagem que você faz? Eu tenho duas, olha, abençoado, tem duas aqui, ó, tá vendo? Tem duas, ó. 2 Coríntios 5,16, uma das maiores revelações para mim, visto que daqui para frente não conhecemos ninguém segundo a carne. Então, não pode conhecer ninguém segundo a carne na nova aliança, Paulo falou, não é? E aí, abençoado, olha, é muitos assuntos, é muitas coisas que eu ouço aí, não é? Por exemplo, abençoados, olha, essa tatuagem aqui, tá vendo? Ela tem 3 letras, são 2 que eu fiz depois que o Evangelho da Graça de Deus me foi revelado, graças a Deus. Ó, tá vendo, abençoado? Tem 2 flechinhas, muito graciosa ela. E aqui tem uma letra V, tem uma letra M, tem uma letra L, tem uma letrinha R. Então, se a graça de Deus não tivesse sido revelada para mim, eu jamais teria feito isso aqui. E eu ouvi aí uma postagem por aí, como eu disse para vocês, né, abençoados? Eu vi essa postagem da ansiedade, então o Espírito Santo se manifestou com essa palavra. Agora, abençoado, o Espírito Santo se manifestou com outra palavra por causa de tatuagem. Eu vi aí uma postagem, o Filho de Deus compartilhou. Então, é dessas coisas horrendas que a gente vê por aí, deste ministério de condenação, que nós trazemos o ministério da justificação, não é? Da salvação. Então, esse povo aí é um povo que não tem essa doutrina, não está fortificado na graça, vai compartilhando qualquer coisa, vai falando qualquer coisa. Então, eu até anotei, abençoados, livro de Levítico 28. Por causa de você aí, abençoado, se você tiver inscrito no canal, abençoada, até um amigo, você usa um batom vermelho, abençoado, que eu sei, abençoada, você gosta de um batom vermelho, então a graça de Deus não é essas coisas, abençoadas. Batom, roupa, cabelo, né, brinco, anel, pulseira. Alô, abençoado, nós estamos em outro caminho, abençoado, não é? Olha lá, vamos aqui para livro de Levítico 19. Livro de Levítico, livro da lei. Ordenança da lei não se aplica num gentil. Porque na igreja tem gente que veste roupa assim e corta cabelo, e o cabelo tem que ser grande, não pode usar o batom vermelho, e a blusa tem que ser assim, ó, não pode usar assim não pode usar uma regatinha, que a minha cabeleireira abençoada diz que, ela diz que lá na igreja dela não pode usar blusinha assim, ó, tem que ser. As senhorinhas lá dizem que a blusinha tem que ser assim, ó. Tá vendo, abençoado? Ou saia longa, né? Ou cabelo, ou não pode cortar. Tem igreja que chama isso de doutrina. Isso não é doutrina para a igreja, abençoado. Isso não é doutrina para a igreja. Doutrina é a sã doutrina. É a justificação, é a santificação, é a salvação. É o reconciliado com Cristo. Tenho algo para falar sobre isso também. Tem muita coisa que essa semana eu ouvi. Uma já falei, que é a ansiedade. 2, livro de Levítico. Não dá, pessoal, para ficar calado depois da graça revelada. Livro de Levítico 19, capítulo 19, 28. Capítulo 19, versículo 28. Pelos mortos não fareis incisões na carne. Circuncidar a carne, né, pessoal? Levítico 19, versículo 28. Pelos mortos, dentre essa tatuagem minha, abençoado, letra V, letra M, letra L, letra R. Um ente querido desse daqui eu já não tenho mais comigo. Levítico. Pelos mortos não fareis incisões no vosso corpo, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor.
não pode aplicar isso daqui nos filhos de Deus, porque nós estamos na nova aliança. Isso aqui é ordenança de Moisés, lei. Nós estamos debaixo da lei, nós não estamos debaixo da lei. Incisão no corpo, uma tatuagem abençoada, não tem nada a ver com a santificação, um brinco que você usa, essas coisas não, é carne. O Espírito Santo está dentro de nós. O Espírito Santo, ele está no nosso homem interior. O Espírito Santo está no nosso espírito e não na carne. É um livro da lei. Nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça, abençoado. Romanos 6,14. Não se aplica isso aqui, colocando condenação no Filho de Deus. Eu vi a postagem e uma amiga, uma irmã, compartilhou. Então compartilha. Você é você e eu sou eu, abençoado. A santificação não está em roupa e nem em tatuagem que você faz. A unção não sai de um ministro de Cristo porque ele tem o cabelo comprido ou porque ele usa um brinco. A santificação não sai, a unção não sai, a salvação não sai, porque nós estamos todas essas coisas foi em Cristo que ele já fez. Então, isso não é nem para pregar na igreja, abençoado. Usar que nós somos santuários de Deus, nós somos santuários de Deus e não pode isso, não pode aquilo, porque nós somos santuários de Deus. Sim, nós somos santuários de Deus. Coríntios 3,16 fala que nós somos a casa de Deus, mas não pode usar isso, abençoado, para dizer, não faça isso, não toque, não prove. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, Paulo pregou a carne e Paulo pregou o espiritual. Então, tem que pregar o espiritual, a santificação em Cristo. Romanos 6, versículo 14. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Não é, abençoado? Pois estáis debaixo, segunda parte, parte B. Olha lá. Deixa eu ler aqui esse versículo e tentar aqui explicar para vocês direitinho, abençoados. O assunto não é esse, o assunto não é pecado, tá? O assunto aqui é a santificação, então não vou fugir muito, não. Romanos capítulo 6, verso 14. Pois o pecado não terá domínio sobre vós. Uma coisa que não existe mais, o pecado não terá domínio sobre vós. Vou explicar isso aqui, abençoados. O pecado, uma coisa que não existe mais, porque Hebreus 9:26, pelo corpo de Cristo, não é? Foi aniquilado o pecado de Adão foi aniquilado. Então, uma coisa que não existe mais, que Cristo aniquilou, não existe mais. Não tem como eu servir a isto, porque isso não existe. O pecado não terá domínio sobre vós. Romanos 6,14. O pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, na graça, o pecado foi aniquilado. Hebreus 9:26, pelo corpo de Cristo. Na graça, pois nós já nascemos debaixo de uma graça e não da lei, que é antes de Cristo. Nós já nascemos debaixo de uma graça. Então, o pecado não terá domínio sobre vós, porque o pecado está aniquilado. Eu não posso servir ao pecado, porque ele não existe. Ele está aniquilado pela morte de Jesus. Amém, pessoal? Então, pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei. O pecado, ele tinha um efeito lá, né? Quando a gente, nós nem nunca estivemos debaixo da lei, porque nós já nascemos santificados em Cristo. Na graça já nascemos como autor e consumidor da nossa vida. Ele já havia feito o sacrifício. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Se você está debaixo da graça de Deus, logo Levítico, você não pode levar em consideração.
de forma alguma. É preciso se posicionar na Bíblia, abençoado, senão você vai sair cheio de condenação desses ministérios. Diga bem forte, eu quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus. Diga bem forte, eu quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus. Certo, abençoado? Então, 2 Coríntios 4,16. Vamos verificar aqui o que tem, abençoado? 2 Coríntios 4,16. 2 Coríntios 4, versículo 16. Segundo Coríntios 4. Deixa eu procurar aqui. 2 Coríntios 4, versículo 16. Por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Então, abençoados, por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Para você, abençoado, que perdeu um ente querido, talvez vai entrar aqui nessa live, contudo, por isso não desfaleça. Por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Hoje, o seu interior, o seu homem interior, que é o seu espírito, ele vai se renovar com essa palavra da santificação. Amém, abençoados? Então, glória a Deus pela sua vida. Vamos lá para Hebreus 10:10. Hebreus 10:10. Eu amo pregar essa graça de Deus. Eu vou falar uma palavra aqui, abençoado, que tá meio fora aqui, mas olha, eu vou... 2 Coríntios, depois eu falo sobre Hebreus 10:10. 2 Coríntios, deixa eu verificar aqui. Deixa eu ver se eu acho. 2 Coríntios 5:18. Ou é 2 Coríntios 5, versículo 18. 2 Coríntios. O Espírito Santo lembra a gente na hora, então a gente já vai falar, pessoal. 2 Coríntios 5:18. 2 Coríntios 5:18. 2 Coríntios 5, verso 18. Vamos ler isso aqui. O nosso homem interior se regozijar nessa graça de Deus, porque hoje também uma ovelha me disse, não é? Ela perdeu um ente querido, então eu fiz lá um evangelismo com ela, não é? E ela, no falar dela, né? Enquanto ela falava, o Espírito Santo foi ministrando algumas palavras para mim, e depois eu fez uma evangelização com ela. E nessa fala dela, ela disse, não é, abençoados? Ela disse, porque tem tanto tempo que eu me reconciliei, eu aceitei Jesus e eu me reconciliei com Cristo. Essa forma de falar está errada, abençoado. Essa forma de falar, eu me reconciliei, eu aceitei. Não. 2 Coríntios 5, versículo 18, quem reconciliou nós com Cristo foi Ele, não nós. Olha lá, ó. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então, eu me reconciliei com o Senhor. Essa fala dessa ovelha, sem condenação, porque provavelmente na igreja dela não ministra a graça de Deus, a sã doutrina. Então, por isso ela pensa que, né? Porque eu me afastei, ou então eu não era de Cristo, ou então ela diz que se reconciliou com Cristo. Então, se ela diz que eu me reconciliei com Cristo, algum dia ela foi para a igreja. E por algum motivo, deve ter se afastado por algum motivo, e agora ela diz, né, para mim, eu me reconciliei com Cristo. Não. Cristo nos reconciliou. Foi Cristo, através do seu corpo, através, né? Ele nos reconciliou. 2 Coríntios 5, versículo 18.
E tudo isso provém de Deus. O fato dela ter ido, aí provém de Deus, porque é Ele quem faz todas as coisas. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Grife na sua Bíblia, por Jesus Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. Por isso que nós estamos reconciliados com Cristo. Hebreus 10:10. E nessa vontade é que temos sido santificados pelo corpo de Cristo. A santificação não está no cabelo, não está na roupa, não está na sua unha pintada. A santificação não está na tatuagem. Hebreus 10. Nessa vontade, que vontade? A vontade foi de Deus. A santificação, Ele nos santificou através do seu corpo, através do seu sangue. Ele santificou nós no Espírito. A nossa santificação não está na nossa roupa comprida, não está no cabelo comprido, não está no seu batom vermelho, lilás ou azul, não está na sua unha pintada, não está no seu bigode, não está na bola que você joga, não está abençoado, não está na bermuda que você usa. A sua santificação não está na televisão. A sua santificação, abençoado, está em Cristo, no seu homem interior. Hebreus 10. Nessa vontade é que temos sido santificados pela oferta, pega sua caneta e grife, pela oferta do corpo de Cristo, feita uma vez por todas. Eles já é nessa vontade, pela oferta do corpo de Cristo. Ele já ofertou o seu corpo por nós, para nos santificar no Espírito, no nosso homem interior, não no nosso exterior. Ainda que o nosso exterior se corrompa, o nosso exterior está sendo edificado, abençoados. A nossa santificação não é isso, abençoado, que as igrejas estão pregando. Eu vou continuar a segunda parte, que eu quero falar mais sobre isso, não é? Então, abençoados de Deus, lá em 1 Samuel 16, eu vou terminar, 1 Samuel 16, não é? 1 Samuel 16, olha, glória a Deus pela sua vida, abençoado, não perca o próximo apostolado. 1 Samuel 16, 1 Samuel 16, deixa eu verificar aqui, versículo 7, 16, versículo 7. O Senhor, porém, disse a Samuel, não atentes para a aparência. O Senhor, porém, disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, pois eu o rejeitei. Então, abençoados, não é? Jessé tinha lá 8 filhos, então é esse? Não, é esse? Não, é esse? Não. Então, abençoados, porque você tá bem apanhado, ou bem vestido, ou tá de bermuda, ou tá de batom. A santificação não é essas coisas, não é exterior, abençoado. Não é exterior. Essa pregação que as igrejas hoje estão fazendo está errada. Vinde a mim como estáis. A igreja até prega isso daí, mas depois eles barram o Filho de Deus. Você não pode isso, você não pode aquilo. Não toques, não proves, não come. A santidade não está nisto. Então a gente vai continuar a segunda parte na próxima semana, tá bom? Tem aí mais uns 3 versículos, tem mais aí umas 3 palavras que eu quero trazer para vocês. Santificação no espírito ou na roupa, ou no cabelo, ou no exterior. Aonde é que está a santificação? Aonde é que está a doutrina? A sã doutrina sendo pregada para a igreja. E eu coloquei lá no meu Facebook. É por causa dessas ministrações que os filhos de Deus não querem ir mais para a igreja. Não querem ir, porque chega lá, vai mandar eles deixar o cabelo grande, vai falar para eles não pintar mais a unha, vai falar que não é para usar mais o brinco, vai falar que não é para, né? Vai falar para eles tanta coisa que aí, abençoado,
Olha, então a santificação, abençoado, ela tá no espírito, tá certo? Ah, mas eu bebo, eu fumo, eu jogo bola. A santificação não está nessas coisas. A gente vai falar mais sobre isso, tá bom, abençoado? Então a gente vai falar mais sobre isso no próximo apostolado. Eu deixo aqui para vocês um graça e paz, uma excelente noite para vocês, não é? Um excelente final de semana. Domingo a gente tem culto de louvor e adoração. Não perca, coloca lá no YouTube Ministério Graça e Apostolado, tá bom, abençoado? É de lá que eu recebo o meu apostolado. Graças a Deus, o Senhor me colocou no ministério onde não há condenação, e sim justificação e santificação no Espírito, salvação no Espírito, pois nós somos um Espírito com Deus. Amém? Graça e paz, eleito de Deus.